Oi, 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 tudo bem com você? Tudo certo por aí? Tudo jóia? Eu espero que sim. Você está no podcast Entre Papos e Surtos. Eu sou a Jaqueline e aqui a gente fala sobre todos os assuntos da vida real com uma pitadinha de surto de vez em quando. E o papo de hoje, né, gente, é sobre a minha vida pessoal, porque eu andei sumindo aqui das redes sociais, não só aqui no podcast, né, gente, mas também para quem me acompanha lá no Instagram, Facebook, e até mesmo quem, né, tem ali me adicionado no WhatsApp percebeu, né, que eu dei uma sumida aqui de um tempo pra cá. Faz alguns dias que eu não tenho aparecido. E então, né, gente, hoje o assunto é voltado pro meu pessoal. Eu vou contar tudinho para vocês aí o que tá acontecendo, o que tem acontecido durante esses dias aí, o porquê eu sumi, o porquê que eu precisei ficar ausente durante esse tempo. A minha vida, assim, deu uma volta de 360 graus, então eu precisei tirar esse tempinho para poder aí respirar, né? Esperar a vida voltar nos eixos naturalmente. Afinal, a gente precisa, às vezes, tirar um tempinho. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês, tá? Antes de tudo, gente, quero fazer o convite para vocês, tá? Que se você tem algum relato, um tema, algo que você deseja que eu compartilhe aqui no podcast, não necessariamente você precisa se identificar, não é obrigatório, tá? Só me mandar o e-mail para entrepaposesurto@gmail.com. Vou deixar aqui embaixo, tá? Certinho o e-mail para vocês. E assim, gente, quando eu falo assim que não precisa se identificar, é óbvio, né, que quando vocês forem me mandar lá o relato, né, me mandar um e-mail, vai aparecer o nome de vocês. Mas é só vocês colocarem ali que vocês não querem que eu identifique, que eu não vou identificar, tá? Isso é pessoal de cada um e recado dado, tá? Outra coisa também, gente, se você está me ouvindo aqui no YouTube, me assistindo aqui no YouTube, também tem a playlist na versão áudio e vídeo lá no Spotify. Basta você clicar no link que tá aqui embaixo e já começar a me seguir também e me segue nas redes sociais. Recado dado, então vamos para o tema. O tema de hoje, gente, é a vida virou de cabeça para baixo e eu sumi. Vamos lá? Alabama, Arkansas, I do love my mom, pa, not the way that I do love you. O episódio hoje, então, ele é diferente, não é nada místico, nada sobrenatural, é voltado para minha vida real mesmo, meu pessoal. E por que eu resolvi trazer esse assunto tão delicado, esse assunto tão pessoal aqui para vocês, tá? Porque assim, gente, todo mundo passa por um trecho mais complicado, mais pesado. A vida, ela dá uma reviravolta assim mesmo, né? E eu tenho certeza que através desse vídeo, desse episódio aqui, vai ter gente que vai se identificar, né? Ou já passou por esse momento mais complicado, tá? Então, por isso que eu resolvi trazer para abordar sobre esse assunto, sobre as mudanças da vida e mostrar para vocês que por trás das mudanças repentinas, que muitas vezes não é fácil, né? Existe um propósito muito grande por trás disso. Tá? Para quem me conhece sabe que eu sou movida à fé, então eu vejo Deus, né, em tudo, até mesmo nas coisas mais difíceis. Existe Deus porque Ele sabe o que é melhor pra gente e muitas vezes o que está nos planos dele é diferente do que a gente imagina, mas não significa que a gente está sozinho. Às vezes, de momento, a gente não entende o porquê daquilo tá acontecendo, mas tem um propósito por trás daquilo, tá? Bom, né, eu coloquei alguns tópicos aqui de cola, né, para trazer para vocês, para não esquecer de abordar nada e também não ficar perdida, tá? Assim, gente, onde é que eu tava esse tempo todo? Já que você ficou doente, o que foi que aconteceu? Não, gente, tá? Quando eu iniciei o podcast aqui, eu iniciei para realizar um sonho, né? Quem assistiu o primeiro episódio, que foi o episódio da apresentação, sabe que foi para iniciar um sonho. Eu, desde criança, eu sou uma comunicadora nata, né? Então,
Isso já vem de mim, já faz parte da minha essência, de gostar de comunicar, gostar de câmeras, gostar de um microfone, tá? Então, eu sempre amei o mundo da mídia, né? E nem sempre a trajetória ocorre da maneira que a gente espera, é processo, não é fácil chegar até um determinado ponto no objetivo, não é fácil, tá? Eu tô na luta aí já faz um tempo e não cheguei ainda no objetivo, mas creio que em breve, né, eu vou chegar assim, se Deus quiser, tá? O que foi que aconteceu durante esse tempo? Quando eu abri aqui o podcast, eu estava passando por um processo de transformação na minha vida, tanto um processo profissional quanto um processo pessoal. Hoje eu trabalho no mundo das unhas, mas, né, eu estou estudando porque eu quero trabalhar com a comunicação, com a mídia, então eu estou fazendo curso de marketing hoje, né, fiz curso de oratória recentemente, eu tenho vários cursos e sou apaixonada pelo mundo digital, gente. E também passando por um momento complicado emocionalmente, onde eu estava vivendo num relacionamento que já não estava legal, né, então eu já não estava mais feliz, né, ambos, né, de nós dois, né, como eu e o meu ex-esposo, né, a gente não estava feliz, e sim, gente, eu já chego lá, a questão do ex-esposo, tá? Então, é uma transição na vida emocional. Eu tive ali episódios de depressão, né, onde eu fiquei no cantinho, afastada, me encolhi, deixei um pouco de mim, deixei as coisas que eu amo fazer de lado. E aí veio também o baque da minha vida, gente, tá? No dia 20 de junho, eu estava deitado na minha cama, eu ia sair de viagem com meu ex-marido e os meus filhos. No dia seguinte, a gente ia para Curitiba, porque a gente queria ir no zoológico. E foi numa sexta-feira, era em torno de 8h30 da noite, eu recebi a ligação da minha irmã desesperada, relatando que os meus pais tinham sofrido um grave acidente, minha avó e minha tia estavam junto no banco de trás, e que a minha avó já tinham recebido a informação que minha avó tinha falecido, e que ela não sabia, né, o estado do meu pai, mas que era grave. Só que até então o que ela não sabia que meu pai já tinha falecido também na hora. Então eu perdi meu pai nesse acidente trágico, horrível, né? E perdi a minha avó também. A minha mãe, ela teve múltiplas fraturas, né? Hoje ela tá ainda acamada, se recuperando, graças a Deus, né? Ela tá se recuperando e tá muito, muito bem, graças a Deus, né? Melhorando cada dia mais, mas é um processo longo, né? A fratura, a gente sabe que é um processo longo. E ela precisou passar por cirurgias. E então, assim, a minha vida virou de um dia para o outro, né? Já estava uma situação complicada emocionalmente, relacionamento, né? Mas eu tive que deixar esse ponto de lado porque esse acontecimento, ele veio assim devastadoramente, né, gente? Não tem como descrever. E hoje eu só tô conseguindo contar isso aqui para vocês, gente, justamente porque eu tive que tirar esse tempo para mim. Eu tive que vivenciar aí que não faz nem 2 meses, essa semana e a semana aí, véspera da Semana dos Pais, né? Domingo é Dia dos Pais. E não tá sendo fácil para mim essa semana, porque não faz nem 2 meses que aconteceu isso, que eu perdi meu pai nesse acidente, mas também, né, pela questão ali da data, lembrar ainda mais, né, é recente, é algo recente, mas também é uma data especial que eu sei que ele não vai estar mais aqui comigo, né, então é muito doloroso. Hoje eu tô forte aqui o suficiente para contar para vocês aí, né, sobre o que tem acontecido. E depois disso, gente, vem a separação definitiva, que a gente já estava numa separação emocional, já estava vivendo como 2 amigos, né, ambos chegamos na conversa ali, na decisão de a gente tomar de início um tempo, né,
para decidir o que ambos queriam, se era realmente isso, só precisava ali respirar no meio de tanto acontecimento, né? Então, eu me afastei por conta disso. Eu continuei trabalhando normalmente, eu continuei aos meus atendimentos, mas eu me afastei das redes sociais, deixei de fazer as gravações, né? Meio que fiquei no meu mundo mesmo, em off, e foi um tempo necessário. Hoje, né, eu estou vivendo uma nova vida, né, me conhecendo, voltando para mim, porque eu tinha me deixado de lado, eu tinha me anulado, eu tinha anulado boa parte dos meus objetivos, meus sonhos, né, e hoje eu tô me conhecendo, tô me voltando para mim, tô fazendo as coisas que eu gosto, tô voltando ao meu ritmo, né? Eu já tava fazendo isso anteriormente, mas com o acontecido meio que eu deixei tudo de lado e vivi ali, né, o luto no primeiro mês. Não que o luto acabou, o luto continua, né? Eu perdi 2 pessoas importantes da minha família, que eram o pilar de sustentação da família, a minha inspiração, né? Então, não está sendo fácil, mas, né, eu sei que Deus tem um propósito para todos nós. Eu sei que aonde eles estiverem, eles estão muito bem, eu tenho certeza, porque são pessoas maravilhosas. Então, não tem por que elas não estarem bem, não estarem com Deus, né? E é isso, gente. E aí veio a separação, né? Como já falei. Então, eu precisei desse tempo para mim. Eu precisei respirar fundo para poder chegar e contar para vocês aqui, né? Foi assim uma decisão amigável, né? A gente conversa, a gente tem a amizade, só que ambos seguem a vida. A gente tem os nossos filhos lindos, maravilhosos, né? No qual a gente divide o tempo. E hoje eu sigo morando na minha residência atual, né, e futuramente, quem sabe, né, eu me mude e ainda tem isso para decidir pela frente. Estou conhecendo novas pessoas, estou conhecendo a vida fora do casamento, porque até então, né, eu casei muito nova, eu tinha apenas 18 anos quando eu me casei, então eu tive apenas um homem na minha vida, e hoje eu estou fazendo amizades, estou conhecendo pessoas, né, como eu mesmo, permitindo-se viver, permitindo ter o conhecimento ali, focando mais em mim, cuidando mais de mim, fazendo as coisas que eu gosto, buscando conhecimento, melhorias, né, voltado para mim. Por que eu me calei, gente, né? O porquê, em vez de eu entrar na rede social e explicar o que estava acontecendo. Gente, tudo tem seu tempo, né? E quando acontece uma coisa repentina, em que a vida sai do eixo por completamente, muitas vezes a gente fica perdido e não sabe o que fazer, não sabe para onde correr, não sabe para onde ir. Então, às vezes, o silêncio, o recolhimento é a melhor coisa que você tem a fazer, é a melhor reação. E não é necessário, né, eu justificar tudo na minha vida ali no momento em que eu não estou preparada. Ninguém é obrigado a fazer isso. Então, eu não me encontrava preparada emocionalmente com tudo que estava acontecendo. Chegar ali na rede social e falar assim, ó, tá acontecendo isso e assado, né? Eu precisei desse tempo, eu precisei refrescar a cabeça e poder olhar as coisas com outros olhos, ter um certo entendimento, né, que hoje eu tenho uma outra visão do que eu tinha um tempo atrás. O término do relacionamento não foi fácil para ambos aceitar, teve um luto da parte familiar, mas o luto de um relacionamento, porque por mais que você diga assim, mas não existe amor e tal, tudo bem, mas
é uma vida que você teve com a pessoa. Eu estive casada por quase 16, junto com ele por quase 16 anos, né? Quase 15 anos de casamento mesmo, no papel oficializado, 2 filhos juntos, uma vida, um sonho construído, objetivos alcançados. Então, é uma história, né? Não é de um dia para o outro que você vai sair assim, superando. Por mais que não existe, né, o amor ali como casal, mas existe o carinho, existe a convivência, e isso faz parte do processo. Não é fácil a aceitação ali do início. É um baque para ambos os lados. Recomeçar, gente, dói? Sempre dói? Ou é libertador? Bom, gente, eu vou dizer assim para vocês. Eu passei pelas 2 coisas, tá? O recomeço, o fim do relacionamento, vou falar como o relacionamento agora, tá? O fim do relacionamento no início é doloroso? É muito doloroso, gente. Quando você vê que as coisas não estão legal, que você vai empurrando, que você vai adiando, né? Tem o processo doloroso ali até a separação definitiva. Então, é um processo que exige que você se adapte, é uma coisa nova. Você vê assim que as coisas que você planejou, ninguém sobe no altar, né, pensando em separar futuramente, né? Ninguém pensa nisso, vou me casar agora e vão me separar. Eu acredito que é muito difícil que isso aconteça, a menos que seja por interesse, né? Mas quando se existe ali um amor, um relacionamento, a gente já casa pensando assim até o final da vida juntos, e nem sempre é o que acontece. Com o passar dos anos, as coisas vão mudando, a gente vai mudando, você vai vendo que você, às vezes, não faz mais parte ali do mundo daquela pessoa, né? A pessoa que está do lado, às vezes, ela muda, o pensamento dela muda, né? O objetivo muda, a gente acaba, às vezes, querendo ir para um caminho diferente do que a pessoa quer ir. E aí vem, né, muitas vezes a separação, que não é um bicho de 7 cabeças, né? Deus nos criou, Deus nos deu a vida, a oportunidade para viver, para ser feliz, e não viver presa, se sufocando ali num relacionamento, por exemplo, que você não está feliz. Não é justo você querer prender a outra pessoa, ela estando infeliz, né? É o livre-arbítrio. A gente quer que dure para sempre? Quer, mas nem sempre as coisas são assim, gente, né? A gente passou por muita coisa durante o tempo que a gente esteve junto, então não é de um dia para o outro que a gente decidiu, não vai dar certo, vamos se separar e pá. A gente passou por muita coisa junto, foram assim tempos ali bem difíceis. Em ambas partes a gente tentou fazer dar certo pelos nossos filhos, mas chegou um ponto que tanto eu quanto ele, a gente estava muito infeliz. A gente estava morrendo por dentro em se ver preso num relacionamento e não conseguir seguir com a vida, né? Então, por isso que a gente chegou nessa decisão de terminar, né? De dar um tempo de início, mas cada um seguir sua vida, seguir o seu coração, ver o que quer fazer, e a amizade continua, né? E isso faz parte. Então, no início, gente, é doloroso, sim. É difícil, o processo do início é um processo doloroso. Mas na medida que as coisas vão seguindo como elas devem seguir, né? Aí já começa a aliviar. E no final, quando você está vivendo num relacionamento onde você não está feliz, ou às vezes você vivendo num relacionamento tóxico, vivendo com uma pessoa narcisista, né? Vamos falar assim, em diferentes casos, né? Vivendo em algo que você não está se sentindo bem, que você está vendo que você já não cabe mais dentro daquele mundo ali, né? Você está sobrevivendo e não vivendo. Na medida que a separação acontece, sim, ela é libertadora, tá? Nesse caso, chega um ponto que é libertador. As decisões que muitas vezes são dolorosas, elas também são libertadoras, tá? Então, não tenha medo de tomar a melhor decisão para si.
só respeita, porque cada coisa tem seu tempo. Então, eu precisei ali passar por um processo, eu passei por esse processo que não foi fácil, foi doloroso, foi conturbado. Aí veio a tragédia, né, o luto familiar ali, que não foi fácil, mas, né, no momento que chegou para ser aquele momento de se encerrar o ciclo, a gente encerrou e tá tudo bem, né? Foi sincerado, a amizade continua, temos filhos, né? A gente conversa como 2 amigos, a gente se ajuda. Se precisar, ele sabe que eu vou estar aqui para ajudar, porque ele é o pai dos meus filhos, né? E eu quero ver ele muito bem, e eu acredito que ele quer me ver bem também, tá? Então, sim, gente, tá? É libertador, é doloroso, todo fechamento de ciclo não é fácil, é doloroso, é horrível, né? Você fica mal por um tempo, mas, né, paciência, as coisas acontecem no tempo que elas precisam acontecer, tá? E depois você vai olhar para trás e pensar assim, nossa, como foi bom, né, esse tempo que eu vivi com essa pessoa, mas hoje eu me encontrei, hoje eu tô fazendo tudo diferente, a minha visão mudou. Então, junto disso, né, veio o aprendizado, você muda totalmente a maneira de olhar as coisas, de ver as coisas. Então, é uma coisa que faz parte da vida. Fechamento de ciclo, início de ciclo, a gente não tem que ter medo. A gente precisa viver o processo, por mais difícil que seja, mas ele chega a um ponto ali em que as coisas se organizam da maneira que elas precisam ficar. Quem for para ficar ali na vida no momento, fica. Quem não for, vai, né? E assim também a questão profissional, né? Eu mesmo passei por vários ciclos ali de fechamento de ciclo profissional, onde eu trabalhava em salão de beleza, saí de salão de beleza, abri minha loja, foi tudo bem por um tempo, tive a loja, não deu mais certo, então fechou o ciclo ali onde que tinha a loja para mim cuidar, né, as vendas online. Então tudo na vida ela vai mudando, a vida vai mudando, os ciclos vão se encerrando e outros vão se iniciando, e assim a vida segue, gente, tá? Então não tenha medo, você que está se identificando, não tenha medo do fechamento de ciclo. Viva um dia de cada vez, aproveita cada minuto. Está difícil esse momento? Respira, tá? Acredita no processo, porque tudo tem um propósito, tudo tem um porquê, e no momento certo as coisas vão se encaminhando da maneira que elas têm que ser, tá? Então não se afobe, não se apavore, não queira resolver, atropelar as coisas, resolver de cabeça quente, tá? Respira fundo e as coisas vão tomando jeito aos poucos, elas vão acontecendo, as oportunidades vão aparecendo no tempo certo, né? E claro, tem Deus, né, que define a nossa vida. Então, se não for da vontade dele, não acontece. Então, tudo acontece no tempo dele e de acordo com a vontade dele, tá? Então, esse foi o episódio de hoje. Foi um episódio que não foi tão comprido, né? Mas foi um bate-papo bem honesto, bem verdadeiro aqui, falando para vocês aí o que foi que aconteceu, por que eu sumi. Agora eu tô bem melhor, então aos poucos eu vou estar voltando aqui, né, para conversar com vocês. O próximo episódio vai falar sobre inteligência emocional, sobre dependência emocional, né? Então, também vai ser um assunto bem abordado aqui no podcast. No próximo episódio eu vou entrar nesse assunto, vocês vão entender o porquê eu entrei nesse assunto. E, gente, com esses processos na vida da gente, a gente recebe muitos questionamentos, muitos julgamentos, mas o que eu posso dizer assim, gente, faz parte, se concentra em si, faz o que o coração mandar,
Não faça o que os outros querem que você faça. Eu vivi ali mais tempo do que era para viver dentro desse relacionamento que não estava fazendo bem nem para mim, nem para o meu ex, justamente por medo do julgamento, por medo da reação dos nossos filhos, mas no tempo certo ali, né, tudo se ajeitou, foi tão tranquilo, né, a gente teve uma conversa amigável e foi muito libertadora a conversa, né, então foca no teu bem-estar, foca em você primeiramente, ouça o coração, se tiver dúvida, ore, peça ajuda, né, ao divino, tá? E é isso, gente, tá? Então, se você se identificou com esse papo, compartilha com alguém também que possa se identificar. Não se esquece de me seguir nas redes sociais. Se você quiser debater um pouquinho mais sobre esse assunto, vou deixar aqui o campo de comentários aberto para você interagir, conversar, né? Falar sobre o seu pensamento. Se quiser me mandar lá no privado, no e-mail, tá? O seu relato, falar, né, um pouco mais sobre isso, fica à vontade, tá? Só não esquece, gente, de colocar no campo de assuntos ali qual é o assunto do e-mail, tá? Coloca a palavra-chave ali para facilitar na seleção também, para trazer aqui. Em breve eu vou estar trazendo relatos aqui também de seguidores novamente, certo? E é isso, gente. Então, eu espero você no próximo episódio. Eu espero que tenha gostado. Não se esquece de curtir para me ajudar bastante, tá? Me ajuda muito aí curtir o episódio para o YouTube entender que o podcast é relevante, tá? Ou, né, no caso, se você estiver no Spotify também, para o Spotify indicar para outras pessoas esse e outros episódios. Afinal, né, eu tô iniciando, tô fazendo isso aqui por amor, gente, porque eu amo e para mim é terapêutico chegar aqui e conversar com vocês, tá? Então, até o próximo episódio, esse foi o nosso papo. Beijos, tchau, tchau!